Olá, senhoras e senhores, eu sou a Lucivânia Rubim, sou empresária da área contábil, sou formada em contabilidade há 18 anos no setor e sou também pós-graduada em controladoria e finanças. Eu sou fundadora da Prime Contábil, que está se transformando na Prime Home Hub de negócios. Eu estou aqui com o meu colega Gustavo. Olá pessoal, quem fala é o Gustavo Issan. Eu trabalho na Prime Hub de Negócios há um ano, faço parte do departamento de tecnologia e a gente está abrindo esse podcast aqui. A gente vai estar trabalhando bastante ideias aqui. Eu trabalho já na área há um ano. Exatamente. O nosso intuito em criar este canal e criar o nosso Primecast é que conhecimento nunca é demais. E vamos compartilhar aqui histórias, dicas, ferramentas para que você eleve o seu nível, compartilhe conhecimento com outras pessoas e faça uma melhor gestão do seu negócio e da sua vida empresarial. Ótimo, muito bom, Lucivânia. Então, qual que é o assunto do primeiro episódio? A gente vai falar de... Nosso primeiro assunto é os desafios do empreendedor iniciante. Isso mesmo, pessoal. A gente sabe que todo empreendedor ele tem dificuldade quando se inicia na sua carreira de empreendedorismo, mesmo com caixa, fluxo de caixa, às vezes uns não têm, outros têm, mas mesmo assim existe uma certa dificuldade e hoje a gente vai abordar esses temas aqui. A gente vai falar para vocês qual que é a nossa vivência com o início aqui dos empreendedores. Para quem não sabe, né, como a contabilidade, o primeiro passo que o empreendedor faz é vir aqui até a gente conversar sobre o seu negócio e abrir a sua empresa. Então a gente tem bastante casos aí onde a gente vai conversar, a gente vai debater e falar a respeito deles. Então, Lucivânia, é um prazer estar aqui, um prazer estar acompanhando aqui esse Primecast. A gente quer trabalhar isso aí, essa ideia, esse projeto nos próximos anos. E então a gente tem muita coisa. Silvânia, primeiro episódio, vamos falar de... Os desafios do empreendedor iniciante. Então vamos começar a falar sobre como que funciona o empreendedor iniciante. Qual que é o desafio que ele tem de início? A pessoa ela é CPF hoje. Como que ela faz para virar um CNPJ? Então, Gustavo, casos reais de escritório contábil, recebemos e trabalhamos inicialmente até como um psicólogo do empresário, porque são tantas dúvidas e tantos medos, né, que chega até a gente e que nós temos que detalhar e ajudar o empreendedor ou o futuro empreendedor a tomar as melhores decisões. Então, nós temos que explicar para ele que muitas vezes estar, por mais que ele tenha começado no CPF, por mais que ele tenha iniciado o negócio, que já tenha 10 anos no mercado, que ele continuar como CPF, muitas vezes trava o próprio crescimento. Então, um outro caso bem típico caso de empreendedorismo dos últimos anos é a extensa criação de MEIs no Brasil. Os MEIs, né, é uma forma inicial de você começar o seu negócio, porém, muitas vezes ele trava o seu crescimento. E da mesma forma, uma pessoa física, por mais que ela tenha começado a trabalhar com o seu CPF, seja numa atividade de comercialização ou seja numa atividade de serviços, ela tem que compreender qual que é o melhor momento dela criar um CNPJ, dela registrar para que a empresa possa nascer e começar a se aventurar e competir com outras empresas. Então, os desafios são imensos e é importante o empreendedor ele categorizar cada desafio, elencar cada desafio para que ele consiga, aos poucos, subir essa escada, subir esse caminho, né, que é extenso e são de desafios diários. A questão é, o desafio ele nunca vai acabar. Ele só vai mudar de direção, ele só vai mudar de linha, mas ele sempre vai existir. As pessoas, né, elas têm um amor, um apego gigante pelo MEI. A pessoa, ela começa no MEI, ela não quer sair de lá, ela quer ficar lá para sempre. E não é assim que funciona. Até você tentar explicar para a pessoa que ela não pode ficar ali, porque ali é
Ao mesmo tempo que a pessoa ela acha que está numa zona de conforto por estar pagando menos imposto, ela está, na verdade, limitando ela mesma de estar crescendo, de estar expandindo, de estar contratando mais gente. Para quem não sabe, o microempreendedor só pode contratar uma pessoa. Então, Exatamente. uma empresa grande, né, é só olhar, tem mais de uma pessoa. Então, precisa sim ter esse salto para que a pessoa ela saia dessa zona de conforto. E, principalmente, como que funciona para se criar um MEI hoje em dia? Hoje em dia, um MEI ele é muito simples de fazer. Você não precisa de estar investindo um valor muito alto. As pessoas elas conseguem simplesmente entrar na senha Gov e estar criando um MEI. Só que o ideal mesmo é ter uma mentoria ou uma pessoa para se controlar a parte de fiscalização, porque eles precisam tirar o alvará e por aí vai. Então, Lucivânia, eu queria que você falasse um pouco mais de como que funciona a transição do primeiro passo, o CPF para o microempreendedor. Como que funciona? O primeiro passo é o empreendedor ter consciência que ele está pronto para dar o primeiro passo. É muito lindo, é maravilhoso, né? É uma vida de sonhos, o que a maioria dos empresários almeja ter de vida empresarial, de sucesso empresarial. Todos nós esperamos ter sucesso, mas poucos irão conseguir. Então, primeiro ele ter essa consciência de que também pode não atingir esse objetivo, mas principalmente, às vezes, quando ele não atinge esse primeiro objetivo, ele precisa compreender o porquê ele não atingiu. Estudar as razões, as causas, as circunstâncias, e a partir daí, muitas vezes, o primeiro negócio, o primeiro empreendimento, ele não dá certo, justamente porque faltou estudo, faltou insistência até. Então, é importante, quando ele der esse primeiro passo, ele estudar realmente aonde ele está, qual que é o ambiente que ele está, o ambiente do seu cliente, como que ele está inserido. Então, é uma análise bem detalhada, bem criteriosa, e é aquela questão do básico, né? É fazer o básico bem feito, um plano de negócios bem simples, não precisa encher muita coisa, não precisa pegar muitas situações, mas um plano de negócio básico. Quanto que eu preciso para começar o meu negócio? Quanto que eu preciso para ter uma vida de 1 ano, né? Porque o negócio ele precisa ir no mínimo de 1 ano para começar a ter um resultado. E durante esse período é importante o empresário... Pegando essa linha aí, Lucivânia, que você está falando de que precisa ter 1 ano, tem a parte aqui de uma pergunta que muita gente faz, que é quando que eu consigo entender, através do meu indicador financeiro, que eu posso expandir o meu negócio. Isso aí é uma coisa que a pessoa tem dúvida, porque às vezes ela fica ali no MEI e ela não entende qual o indicador que vai ser a parte da transição, aonde que ela vai pular da parte onde ela é MEI, onde ela trabalha com pouca rotatividade. Normalmente ela divide, né, a parte um pouco no CPF, um pouco no CNPJ, ela começa a fazer ali esses trabalhos, mas qual o indicador financeiro que é para a pessoa migrar, então, para essa expansão? O principal indicador é o básico, a anotação. Então, quando você começa um negócio, você não precisa investir em sistemas muito caros, você não precisa investir em coisas que vai comprometer o seu fluxo de caixa. Então, é importante você conseguir analisar esses dados num simples rascunho de papel, o que você tem a pagar, o que você tem a pagar daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, e a partir daí estudar essas estatísticas. Quando você conseguir, sim, ter uma melhor dimensão, conseguir realmente a empresa estiver girando, estiver prosperando, aí sim você pode migrar para um sistema que vai conseguir te trazer dados mais reais e também simulações. Então, é importante, sim, você migrar para um sistema quando você tiver condição, tá? Você migrar para um sistema onde ele vai conseguir estudar as suas análises, estudar as situações da sua empresa daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Mas o principal é anotar tudo que o empreendedor começar a fazer,
ter sempre uma anotação, ter sempre um porquê, ter sempre tudo lá guardadinho, porque isso é um histórico e ele vai te acompanhar ali para o resto da vida de empresário. É necessário, né, definir justamente essa parte aí, porque as pessoas elas acham que sozinhas elas dão conta do trabalho, mas aí chega um ponto, eu também acredito que chega um ponto que fica insustentável ela mesma cuidar de tudo. Então, essa parte ali de que momento que eu devo pular para a expansão. É a partir do momento que você não consegue mais carregar tudo sozinho. E eu diria mais, na verdade, assim, é bem complicado esse assunto e até um pouco polêmico, porque, na verdade, nós, né, na nossa grade curricular básica de educação, não temos educação financeira, né? Eu acho que são poucas... Agora que está tendo no ensino médio, eu acho que é matemática financeira, uma coisa assim, mas agora no ensino médio ele está colocando essa matéria de saúde financeira, mas antes não tinha. Então a maioria, né, os nossos pais, até nós mesmos, né, viemos dessa grade que não tinha essa matéria. Não, nem. E essa situação de educação financeira, Gustavo, não é só uma particularidade dos empreendedores do dia de hoje, né? Isso, casos reais nossos, né? Nós não tivemos educação financeira na educação básica. São algumas matérias que tiveram a ver com o assunto, né? Mas isso hoje, né, atualmente, que isso realmente está sendo estudado nas escolas. Então, vem essa situação histórica. Então, é muito difícil para o empreendedor ele já vir com essa formação, que ele consiga entender aonde ele tem que chegar e quais são esses passos. Então, é muito difícil quando você não tem essa base financeira, não tem essa base simples de lidar com a matemática, de lidar com o dinheiro. Então, é uma situação que ele realmente, né, ele depende de consultores, depende de contadores, depende de pessoas que estudaram e que têm uma bagagem para estar assessorando da melhor forma. Mas isso aí também vem da parte né, graças à tecnologia e à informação, isso está melhorando hoje em dia, mas a gente ainda tem aquele pessoal que é resistente à tecnologia e é resistente à informação também. Então, tem pessoas que já não buscam mais se desenvolver, buscam educação e continuam tentando negociar, administrar uma empresa. Mas a gente está em 2024, sem informação, sem educação, sem o passo a passo correto, a pessoa ela não consegue mais viver e sobreviver junto à empresa. Então, toda empresa, sim, precisa de ter acesso à informação, precisa pesquisar concorrentes, precisam aprender com os concorrentes a melhorar, né, Lucivânia? Porque a gente vê que as pessoas elas acabam acomodando e não faz muita coisa. Exatamente. Aí eu vou até externar um pouco a minha opinião. Infelizmente, muitas pessoas se adentram na vida empresarial porque imaginam um mar de rosas, né? É lindo, você está no topo do sucesso, né, recebendo glórias, mas, na verdade, o caminho não é bem esse. É um caminho doído. É um pouco falado, na verdade, desse caminho, né? Ninguém gosta de falar dele, mas realmente todos que estão no sucesso passaram por ele. Só que, infelizmente, nós brasileiros temos uma visão de que o empreendedor, né, o empresário, é aquela pessoa que vai montar um negócio ou ter uma grande ideia e amanhã ele vai estar no topo. É verdade. E não é assim. Exatamente. Né? Então é pouco falado esse trabalho árduo. E, infelizmente, Então, Lucivânia, você mais do que ninguém, né? Já sabe todo esse caminho, até porque você trilhou um caminho muito longo. Quem vê esse escritório aqui, pensa que chegou já assim. Não foi. Ninguém viu os choros. Ninguém viu o início, o escritório lá no início. Isso aqui foi muitos anos de luta, muitos anos de sofrimento. Então, você fala isso com propriedade. Estudo de casa. Eu senti você falando isso como se fosse... Até porque né? Você passou por isso. Então, assim, gente, estejam preparados para passar uma fase, uma caminhada, uma estrada. Não é um mar de rosas, não. Acontece problemas e a gente tem que ter bola para frente e tentar lidar com eles e tentar melhorar a cada problema que aparece.
Então, Lucivânia, a gente falou de quanto que o tempo, né? Qual o tempo necessário para a pessoa pular, então, para um CNPJ, qual é o tempo para a pessoa expandir. Vamos falar de outra coisa? Quais habilidades, então, o empreendedor iniciante tem que ter? A gente entende que ele tem que ter a parte da educação. Mas vamos lá, habilidade, o que a pessoa ela precisa ter? Ela precisa ser criativa, ela precisa ser proativa. O que ela precisa fazer, então, nesse início que cobra tanto? Além de tudo isso que você falou, Gustavo, o principal ativo e a principal ferramenta que o empreendedor vai precisar é ser resiliente. É ele compreender que ele não sabe tudo, que ele não tem tudo e que ele vai precisar correr atrás quando for preciso, quando o trabalho árduo chamar. Então, é importante ele compreender quando ele vai conseguir usar a tecnologia a seu favor, quando ele vai conseguir compreender se um determinado crédito, por exemplo, é viável para ele ou não, se determinado banco que ele trabalha é viável ou não. Então, assim, há uma situação bem rudimentar que são as pessoas acreditarem que na época do meu pai, na época do meu avô, cresceu assim, o meu avô cresceu a empresa dele dessa forma. Os tempos são outros, a tecnologia é totalmente outra e está em larga escala de modificação. Então é importante, principalmente o empresário ser resiliente, em que ele vai ter que se aprimorar, buscar novos cursos, buscar novas ferramentas, para que ele consiga estruturar melhor a empresa dele, seja crescer a empresa, ou seja também diminuir, porque diminuir, poucas pessoas falam disso, né? Mas uma empresa, muitas vezes, quando você tem filiais, por exemplo, e acontece de você diminuir o número de filiais, muitas pessoas veem isso como a empresa está falindo, o empresário não está dando certo. Eu diria que não é nem bem isso, tá? São estratégias que são estudadas, mas para que muitas vezes não é nem o negócio fechar, mas modificar a forma de trabalho. Então, muitas vezes você fechar unidades de filiais de uma empresa não significa que a empresa está fechando ou que a empresa está tendo prejuízo, não é isso. Eu diria que é mais uma reestruturação de estratégia. Então, você vai estruturar sua estratégia, vai modificar, sim, você vai conseguir identificar os pontos, sim, que deram certo, os que não deram e principalmente os que deram certo, o que eu consigo melhorar. Porque hoje a nossa geração e essa geração que está chegando aí, né? Geração Z, ela é bem crítica e ela realmente consome aquilo que faz sentido para ela. Então, é importante o empreendedor, dependendo do ramo que você queira começar o seu negócio aí, estar atento a essa informação, que é uma informação de ouro. A gente falou muito sobre o empresário, mas também, né? O empresário ele não sobrevive sem os clientes. Então, o que você, Lucivânia, pode falar então para esses empresários sobre os clientes deles? O que eles precisam ter? Um bom atendimento, uma boa entrega? O que então o empresário ele precisa ter de início para que consiga atender os clientes de acordo com a necessidade, não deixar cliente de lado? Então, Gustavo, uma boa entrega, um bom atendimento, eu nem vou entrar em mérito nessas questões, porque isso é o básico. É o básico. Isso aí você tem que ter. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. É o básico que muitas pessoas, infelizmente, pecam, né? A verdade é essa. Mas, assim, hoje, o que o empresário ele tem que ter em mente é que ele tem que estudar o seu público. Eu quero atingir determinado público de cliente. O que eu tenho que fazer? Quais são as estratégias que eu tenho que estudar, capacitar a minha equipe para que eu consiga chegar àquele cliente? Quem que é a minha persona? Sim. Como que eu gostaria também de ser tratado enquanto cliente? Sim. Então, a gente precisa estudar isso no primeiro ponto, sendo cliente. Se colocar no lugar. Porque o empresário ele não pode pensar assim, nossa, eu queria ser atendido assim. Não, ele tem que pensar como o meu cliente queria ser atendido. Ele tem que ir um pouco além. Exatamente. Ele não pode pensar, não, eu quero ser atendido dessa forma. Não, a gente tem que pensar como que o cliente é e seguir, né? E, olha, se meu cliente ele é um cliente mais
qualificado, então eu preciso adotar esse tipo de atendimento. É isso. Estudar a persona, entregar, né? estudar. Quem que é meu cliente, né? Exatamente. A gente sabe que o empresário, ele não vive sozinho. Ele, na verdade, ele só é empresário porque tem uma lista de clientes onde ele presta um determinado serviço. E aí é onde as ferramentas tecnológicas conseguem nos ajudar a entender essa persona, a entender esse cliente. Então, hoje tem várias ferramentas que você estuda esse perfil. Ferramenta Né? de atendimento, ferramenta que atendimento. manda e-mail, ferramenta que ajuda de você de pesquisa. né? Então aí você consegue ver qual que é o seu público, quem são essas pessoas que estão consumindo os seus serviços, consumindo os seus produtos, a idade desse público, né? Gênero, grau e renda. Então isso aí vai te ajudar a você definir o seu cliente ideal. E a partir daí você estrutura melhor o seu negócio com uma boa estratégia. Ótimo. Continuando nessa linha aqui de clientes, Lucivânia, vamos falar então de preços. Preços para clientes. O que o empresário ele tem que fazer para que consiga, então, ter preço com o cliente? O que ele tem que fazer? Que cálculo que é esse? Aonde ele vai definir o preço? Que momento que ele vai precisar falar assim, não, isso aqui precisa de um reajuste? Porque a gente também vê casos de empresários que mantém a mesma tabela de preço 5 anos, sendo que existe inflação, existe vários outros fatores que encarecem o produto, né? Então a gente precisa entender como que funciona a parte de cliente, como que a gente precifica para cliente os nossos serviços. Então, primeiro ponto é entender esse nosso cliente, quem é o nosso cliente, e a partir daí, principalmente, trabalhar com a precificação. Infelizmente, muitos empreendedores, tá? Aqui eu vou dizer... Perde dinheiro por não saber precificar. Exatamente. Eles não sabem o preço, o custo que foi para prestar aquele serviço, para colocar aquele produto para venda. E muitas vezes perde dinheiro numa negociação simples. E, infelizmente, se tratando de rede social, muitas empresas se baseiam no preço do concorrente, simplesmente por anúncio. Mas tá, ok, o meu cliente está vendendo determinado produto por R$100. Eu tenho esse mesmo produto e vale 150. Por que que o meu está mais caro? Então é aí que eu vou estudar o porquê que está mais caro e, se for o caso, passar ao meu cliente essa situação, por que está mais caro. Muitas vezes o meu está mais caro por ter mais qualidade, ter mais valor agregado, eu atendo o meu cliente melhor, eu dou uma atenção maior. Então depende, tudo isso são... casos que o empreendedor tem que estudar para ver se o preço dele faz sentido e, principalmente, se a empresa dele tem condição de trabalhar com esse preço. Então, precificação... Se o empreendedor não souber, você falou da parte do mais caro, né? Uhum. O empreendedor, ele não pode, o empresário, ele não pode simplesmente subir o preço por subir. Exatamente. É uma coisa muito arriscada, ele pode estar correndo risco de subir. Tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido por que está mais caro, por que subiu. Então, se você quer cobrar mais caro, primeiro entenda o seu negócio, entenda se a qualidade bate com o valor, e aí, caso você queira subir o valor, você precisa antes fazer com que o cliente entenda por que subiu o valor. Não dá para subir por subir. Não dá. Não somos astros, né? Não adianta a gente imaginar que, nossa, eu vou vender tal produto por R$10.000. Não dá. Que é o meu valor. Tudo bem, é o meu valor, mas faz sentido esse valor para o cliente? Então, corre risco, tá? Muito cuidado na hora de subir um preço. Não suba o preço antes de explicar para o seu cliente por que você está subindo. Não pode subir, não pode. Então, a gente falou de custos, falou de clientes e da parte financeira. Vamos lá. Se o negócio vai de mal a pior, o que eu posso estar fazendo para tentar resolver? Beleza, eu fiz lá a parte da saúde financeira da empresa, mas eu estou vendo que eu estou tendo problemas financeiros. O que pode estar acontecendo? Será que a empresa está realmente indo para um mau caminho? O que está acontecendo da empresa estar com pouco valor em caixa? Eu chamo essa situação de socorro para tudo, que é importante. É importante o empresário perceber, se ele não está dando conta, realmente as contas estão atrasando, para tudo. Para tudo o quê?
para tudo e analisa as suas informações, Até porque analisa pagar os para seus dados. trabalhar não faz sentido, né? Com certeza. Não Você faz. acaba sendo o funcionário mais caro da sua própria empresa. Pagar para trabalhar. Pagar para trabalhar. É isso. Então é importante o empreendedor ter esses dados, ter essa análise e entender o porquê que está acontecendo. Sim. Então, assim, nós temos um caso muito grande de clientes que chegam, né? Sim. Até nós, nossa, mas eu estou faturando, eu estou vendendo e eu não estou vendo dinheiro. Mas, na verdade, não é que ele não está vendo dinheiro. O dinheiro está saindo tão rápido e de qualquer jeito que ele não está vendo. Realmente, ele não está vendo porque está saindo sem o porquê, muitas vezes. Então, é importante o empresário analisar para onde que está indo esse dinheiro. Entrar, ele entrou, mas para onde ele está indo? É para pagar fornecedor? É para pagar custo de funcionário? É para pagar custo de reforma? É para pagar custo de empréstimos? E na maioria então, ele precisa entender. vezes, é porque a pessoa está misturando as contas pessoais, 99%. das contas 99%. Não é culpa da empresa, você pode ter certeza. É porque a pessoa está tentando jogar custo pessoal para a empresa cobrir. Exatamente. Então a pessoa vai lá, compra um carro. Não pode. Volta à situação que a gente falou, né, da própria educação financeira, né? Da própria educação. Sim, então, assim, certeza. ele acaba onerando a própria empresa. Então, ele é o principal, a pessoa que vai lascar a própria empresa. Uhum. Então, é importante ficar atento a esses dados. E a gente falou também de tecnologia. A gente fala de tecnologia. O mundo online está aí. Que bom, né? Que bom, né? O que a pessoa pode, o que o empresário pode fazer para conseguir fazer a sua divulgação no online? Hoje em dia a gente sabe que uma empresa ela precisa de ter uma rede social. Sim. Se você não tem uma rede social, abra uma rede social agora. Agora. Instagram, abre uma conta aí da sua empresa. A gente precisa divulgar o nosso trabalho. Sim. Cada pessoa precisa divulgar o que faz. Para que outras pessoas consigam. Quem não é visto não é lembrado. Nessa parte de divulgação do trabalho, Lucivânia, o que você fala a respeito do que a pessoa pode estar fazendo para divulgar? Se é uma rede social, é importante também, Lucivânia, eu quero que você fale, também da importância da divulgação do networking que você tem no mundo social, nas redes sociais, da importância também de todo esse conjunto, desde o boca a boca, o networking e a rede social. Então, Gustavo, é outro estudo de caso, né? Eu fui uma pessoa que particularmente resisti muito a redes sociais. Você está aqui de prova. Resisti muito porque até então eu achava que o básico, por exemplo, de 5 posts, 1 é necessário. E não é assim. Quando você vai parar para analisar suas informações, analisar seu cliente, a sua persona, você vai entender que ele está realmente preocupado em querer te ver, em querer ver você ali presente, mesmo que num mundo virtual. Então, assim, rede social é impossível, você não vai conseguir fugir. O que você pode fazer é delimitar. E outra situação que também é uma questão prática, hoje você tem que entender que rede social é trabalho. Não é diversão. Há muitas pessoas que utilizam para diversão, lógico, é válido, mas ela não pode fazer com que aqueles 20 minutos de diversão se transformem em 2 horas. Então é importante você empresário, compreender isso. Utilizar a rede social para o trabalho, para que volte esse retorno, né? Essa visibilidade para você e para o seu negócio. Então, a partir do momento que você consegue estudar a rede social e as ferramentas, né, seja de tráfego pago, seja de outro tipo de propaganda, você utilizar ela a seu favor, ela está disponível, você com certeza vai conseguir melhorar. Eu não vou falar, num primeiro momento, em questão de valor, mas a visibilidade da sua empresa. A imagem da sua empresa. A rede social ela tem que entrar como parte do plano de negócio. Se a pessoa for criar um plano de negócio, com certeza ela tem que colocar junto ali que ela tem que
a rede social. Sim, sim. E dependendo do negócio, isso aí é primordial. Né? Acho que até antes de um CNPJ, ele tem que vir uma rede social, né? Né? Uma imagem, Cria o uma Instagram, depois marca. cria a empresa. É desse Exatamente. jeito. Mas hoje é o que Sim, acontece é na o que prática. acontece. Na prática acontece Você isso. passa ali no centro, você vê lojas que você via no Instagram virando fachadas. Né? Exatamente. As lojas do Instagram estão virando fachadas. Isso. Faz parte. Isso aí, se você parar para pensar, 30 anos atrás, você falava assim, rede social não existia. Não existia. Então a pessoa não Por fazia isso que parte. vem a questão que eu comentei no início de ser resiliente. O que é resiliente? Aceitar essas mudanças, né? E buscar alternativas para que você consiga implementar essas mudanças na sua empresa. Então, é importante você saber que você não consegue fazer tudo sozinho, procurar ajuda quando for necessário, quando for preciso, mas entender principalmente que você precisa disso. Hoje, todos nós precisamos e temos que utilizar, porque a tecnologia, o mundo online, ele veio para agregar bastante, só que nós temos que conhecer até que ponto ele veio agregar. Então, acho que esse estudo, essa estratégia é importante para os negócios, todo tipo de negócio, tá? Seja venda, comercialização de produtos, ou seja, prestação de serviço. Tá, muito bom, muito bom. Vamos então falar aqui sobre... Você falou sobre conhecimento, sobre certeza. Vamos para outro ponto. Vamos falar da incerteza. Muitas. Incerteza e risco do empreendedor. Muitos também. Incerteza e risco do empreendedor. Gente, não tem como vocês fugir disso. Não tem como. Você pode tentar de todas as formas, mas a incerteza, ela pode ser diminuída, mas não anulada, né? Ela a faz mesma parte. coisa o risco. Exatamente. Não existe você ter 100% de acerto. Você tem que fazer um cálculo para saber o quanto por cento de chance que tem de dar certo, né? E ainda assim pode dar errado. E ainda pode dar errado. Nós estamos na era de grandes marcas, né? Acabarem aí, ó, Fechando. se descobrindo que aquele lucro não era lucro, né? Na verdade, é um grande rombo. Sim. Então, todo ano explode casos de marcas grandes que a gente jamais imaginava que Americanas. que poderia acontecer, né? Empresas grandes. Empresas grandes. Fechando. Por quê? Por quê? Risco. Risco. Incerteza. Não foram bem estudadas, não foram traçadas, ou às vezes elas não foram nem imaginadas, o que é pior. Porque uma coisa é você ter risco, ter medo, o medo e o risco ele é bom até certo ponto. Ele não pode te bloquear. Mas é importante você ter ele para que você consiga medir as suas situações, até que ponto você consegue ir e principalmente traçar estratégia. Ter o plano A, ter o plano B, plano A e plano B não deu certo, qual que é o plano C? Ser resiliente. Quebrei, acumulei dívida. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para tentar me reerguer? Existe o que é contabilidade, o que é algum banco ou financiamento ou a parte do financeiro, o que a parte financeira pode me ajudar? Então, Gustavo, Parcelamento, o quê? O importante é não desistir. Por mais que o meu negócio tenha quebrado, eu tenho que estudar o porquê que isso aconteceu. Por que eu cheguei a essa situação, esse ponto? O que me fez chegar até aqui? Eu preciso entender o porquê, o que me trouxe até aqui. Quando eu tiver essa compreensão, eu vou conseguir estudar as estratégias que eu tenho para que eu consiga sair desse ponto, eu consiga melhorar, eu consiga reerguer o meu negócio ou recomeçar caso eu tenha fechado. Mas o importante não é simplesmente eu sair de um negócio, esse não deu certo, eu vou pular para o outro. Infelizmente, é isso que acontece, né, com a maioria do empresariado brasileiro. Então, é importante você reconhecer, porque muitas vezes o erro que você cometeu nessa empresa, que ficou em situação horrível, com certeza você vai cometer em outra. Então, o problema não é o dinheiro. Muitas vezes não é nem a falta do dinheiro que é o problema. Por quê? Na falta de dinheiro é que a gente vai compreender aonde a gente está errando. É que a gente vai conseguir tirar a venda dos olhos e captar certinho aonde está o erro e conseguir reduzir esse erro, conseguir tirar ele. Vamos lá, a gente está falando de erro. Vamos falar então. Quais são os 3 erros mais incomuns
que o empreendedor iniciante ele tem de início? O que que ele erra? O que que você vê que ele erra de início já, assim, 3 erros? O primeiro é ele achar que ele dá conta de fazer tudo e que ele não vai precisar de uma boa assessoria. Né? Seja O de um Superman. contador, exatamente, seja de um contador, seja de um consultor financeiro. O segundo é precificar erroneamente, que é justamente o que a gente falou agora há pouco, né? Não estudar o porquê desse Né, do preço preço. do serviço ou do produto que ele está colocando à venda. E o terceiro é simplesmente se aliar à concorrência. Não estudar a concorrência como uma situação que ele possa melhorar, agregar de melhor na empresa dele e não simplesmente querer bater de frente. Então é importante estudar a concorrência também, só que estudar de maneira inteligente, tá? Não estudar, eu vou colocar o preço menor que o meu concorrente. Isso aí é estratégia idiota. Tem que usar a estratégia de forma inteligente. A concorrência tá ali é para você ver e se Para diferenciar. você melhorar. Não para você virar um deles, porque acaba que senão você vai para um grupo de pessoas, você acaba virando Fazendo parte, né, É. de um grupinho, Sim. de uma associação se acomoda, e acomoda. Você precisa usar a concorrência para você se diferenciar e não para você copiar e fazer igual e continuar por lá. Exatamente. Não, aproveita que você está começando agora, vê a concorrência como algo para você diferenciar. Estude várias empresas na sua região. O que eu posso fazer melhor? E não só na região, vai em outro estado, vai em uma cidade mais desenvolvida, vamos ver o que essas mesmas empresas lá de São Paulo, ou lá do Sul, ou de algum outro lugar estão fazendo. Não fica só fechado no seu estado, não. Porque às vezes a pessoa, ela tenta se basear na concorrência da cidade, sendo que é muito melhor ela tentar ver uma maior. E aí você abre um ponto para outro erro, né? Que eu acho também muito importante a gente deixar claro aqui, que muitas vezes o empresário ele conseguiu realmente atingir o sucesso, ele conseguiu alcançar aquele número tão desejado, só que ele estaciona. Na cidade. Fica Estaciona. parado na cidade, fica parado no mesmo nicho. Exatamente, Não- exatamente. não- Sendo que poderia expandir, É. né? E outra que eu não falo não apenas estacionar em questão de números, estacionar em fazer com que a marca ela fique realmente carimbada nessa categoria, ou nesse estado, ou nessa cidade. Então, muitas vezes o empresário estaciona, eu consegui atingir meus objetivos, tá muito bom, tá confortável. Ele não entende a missão que ele tem, que é realmente o empresário, a partir do momento que você veste essa capa, você tem que compreender que você não vai ter mais sossego, tá? Você não tem como simplesmente deixar as coisas para amanhã ou deixar para o mês que vem porque você está cansado. Realmente tomar um banho, recomeçar novamente, porque desafios um atrás do outro. Então, não tem como você simplesmente virar as costas porque você conseguiu atingir determinado objetivo. É quando você atingiu esse objetivo que você tem que estudar. Cheguei a esse ponto, o que eu consigo melhorar? O que eu consigo fazer para que eu consiga melhorar os meus números, melhorar a minha marca, melhorar a satisfação do meu cliente. Então, assim, é ele compreender que o desafio ele sempre vai existir e ele nunca vai ter fim. Vamos lá então. A gente está falando de desafios, beleza. Mas essa parte de estacionar que você falou é uma coisa muito importante, né? A pessoa ela não pode ficar só no nicho, não. Sim, é porque o empresário porque ele chega... durante a jornada empresarial, ele vai ter a oportunidade de acender várias lâmpadas. Vai aparecer outros problemas que, se você parar para pensar, esses problemas, se forem solucionados, eles podem virar dinheiro. Então, Sim. durante toda a jornada empresarial, é importante ficar atento, em volta, e não só focado no seu próprio trabalho, no seu próprio nicho, mas olhar o que está dando ali de problema em comum que eu também consiga resolver, né? Então, a pessoa ela pode expandir o nicho dela, expandir. Então, a gente tem toda essa parte aí, né? E entender as emergências do mercado, o que ele precisa atender. E também vamos falar da parte de
Então, Lucivânia, a gente falou da dificuldade do empreendedor, a gente falou da parte aí de dinheiro, falou da parte de clientes, mas vamos voltar aqui mais uma vez para o assunto de financeiro. O que que a pessoa ela pode ter de opção quando o empresário ele pode ter de opção para financiamento? O que que ele pode fazer de financiamento hoje? Então, Gustavo, o primeiro ponto é saber se ele realmente precisa do financiamento e para o quê. Porque, às vezes, o simples fato da empresa ter dívidas não significa que ela precisa de um empréstimo. Ela precisa entender o porquê que ela precisa, por que ela tem essa dívida, o que ocasionou ela ter essa dívida. Então, é importante estudar o contexto, porque muitas vezes o problema não está na falta do dinheiro, mas a forma Com que ele é gasto, com que ele é gasto, que ele é administrado. Exatamente, exatamente. Então, assim, o importante deixar bem claro para o empresário é que existem extensas linhas de crédito, seja em bancos virtuais, seja em aportes do governo. Então, assim, existem aos montes. Só que a gente esbarra numa situação muito importante. A maioria das empresas, elas não estão documentalmente Preparadas? preparadas, sim. E eu digo também, assim, elas não têm dados para solicitar um crédito. Porque hoje, qualquer banco que vai repassar um crédito para uma empresa, a primeira coisa que ele vai pedir é uma DRE, uma demonstração, né, do resultado de exercício de determinado período, uma relação de faturamento, e aí o empresário acha que é simplesmente fazer um documento lá, né, colocar que faturou 1 milhão, encaminha para o banco e tá ok, o crédito vai sair. Não é assim. Então, primeiro ele precisa ter essas informações. Qual que é o fluxo de caixa da empresa dele? Sim, Qual que é o sim. custo mensal? Qual que é o seu custo fixo? Qual que é o seu custo variável? Qual que é a sua despesa com funcionário? Então, ele precisa entender e ter essas informações para que o banco analise essas informações e que, através disso, ele consiga liberar o crédito. Até porque se caso não tenha esse planejamento, caso a pessoa não apresente isso, o gerente ele não vai dar o aval para liberar o crédito, não vai. Sim, então muitos empréstimos são indeferidos, né? Justamente são negados, justamente por esse motivo. A grande parte das empresas elas não têm essas informações. Sim. E aí eu volto na outra questão, ela não tem o básico bem feito. Né? Lembra que eu falei no início que é importante anotar tudo? Saber onde você está gastando, por que você está gastando. E, infelizmente, as empresas hoje brasileiras, elas não têm essa noção do quanto isso é importante. Porque isso vai ajudar na hora dela solicitar um crédito, Sim. na hora dela solicitar um financiamento, né? Mas formas de crédito existem aos montes. Sim. Só que eu acho que o problema não é simplesmente ter esse crédito. Não é a empresa conseguir esse crédito. É principalmente usar, né? o porquê que ela está solicitando esse crédito, que ela precisa, porque aí você vai entender a causa, e principalmente de que forma eu vou utilizar. Esse é outro ponto importante. Com certeza. E aí é onde mora a Até maioria dos problemas, Até né? para o gerente, né? Você precisa, com certeza, o gerente ele precisa entender o porquê que você vai usar esse dinheiro. Sim. Antes de liberar, ele vai querer te tirar essa informação. Ele Exatamente. vai querer saber se esse dinheiro ele vai ser bem gasto e você precisa de ter todo um plano já de negócio, isso, com certeza. Por que usar, para que usar, Para que usar, qual é a ideia, se é para pagar algo e aí por aí vai. É um crédito consciente, né? É um crédito consciente, hoje esse né? assunto está bem abordado, né, na mídia. E as pessoas estão realmente procurando saber mais o que é o crédito consciente, né? Até porque vai dar problema pro gerente, caso ele libere um crédito para qualquer pessoa, acaba que dá ruim para ele. Ele não vai comprometer o emprego dele, ele não vai arrumar problema com gente lá de cima do banco, porque ele emprestou para você um dinheiro com que você não consegue fazer ele girar. Então você tem que entender que o dinheiro ele vai entrar, mas ele vai entrar para rodar o motor. Ele não vai entrar para você comprar uma coisa e ficar estagnada ou até mesmo gastos pessoais. Né? Sim, ela tem que render, ela né? Tem que render. Tem que ter um estudo, tem que pagar de volta. Exatamente, tem que pagar de volta. Tem que pagar de volta. E com juros.
Sim. E com multa, caso atrase. E aí, outro ponto, né? Muitas empresas não verificam quanto ela vai ter De ali juros, de juro. Quanto que esse capital, esse aporte que ela pegou emprestado, ela vai conseguir pagar lá no final. Qual que é o valor? Muitas vezes é o valor de 3 vezes mais. Será que não era importante essa empresa estudar? Parar e pensar. Parar e pensar, mas será que se eu não cortar um custo aqui, será que eu não consigo realmente esse crédito há tantos meses? Daqui a um ano eu não consigo esse valor? Daqui a um ano eu não consigo financiar de outra forma? Comprar à vista essa máquina, por exemplo? O dinheiro mais barato é o dinheiro à vista. O dinheiro de empréstimo é um dinheiro muito caro. É o que você pode negociar, né? Dinheiro de financiamento é um dinheiro muito caro. Não é seu, né? Não é seu. É você do banco. Tem que devolver e tem que devolver com juros. Muitos juros, muito. Exatamente. Gente, empresa, caso abra e consiga um crédito, gente, não deixe atrasar. É muito juros mesmo. Tanto para pessoa física quanto para PJ. A pessoa pensa que na PJ a coisa é mil maravilhas, mas também, né, tem os juros da mesma forma que tem para pessoa física. Sim, sim. É importante, assim, compreender que pegar um crédito para pagar uma conta não é viável. Não é viável. Às vezes é melhor você negociar a dívida, né? Sim. Na verdade, é o recomendável. Negociar a dívida com seus fornecedores, com quem você deve. E, depois disso, investir na empresa. Modificar a estratégia da empresa. Certo. Vamos falar então da parte de vendas, né? Pegou empréstimo, vixe, precisa vender. Precisa vender, precisa girar. Vamos falar então de estratégias de venda. Pessoal, o básico para vendas é ter alguma meta. Mas não meta surreal. Tem que ter uma meta alcançável para que você consiga acompanhar e também que você consiga crescer sustentavelmente. Não adianta a gente colocar uma meta muito extraordinária e tentar bater se eu não vou conseguir nem atender o tanto que eu vendi. Então, a gente tem que ter uma meta consciente, tem que ter pessoas, né, para trabalhar, principalmente, porque o empresário, ele só pensa no bolso dele e aí ele quer carregar tudo sozinho e não quer contratar, às vezes, uma pessoa para ajudar ele. Gente, cresceu o cliente, número de clientes, cresce o número de funcionários. Não tem como crescer o número de clientes sem ter o funcionário para realizar o trabalho. Acaba que você vai sair queimado, né? Porque senão você peca na qualidade, né? Peca na Onde fica a sua qualidade? Cadê a sua qualidade, né? E uma hora ou outra ela vai cair. Fica difícil. E aí você vai perder o cliente por causa de falta de qualidade. Né? Então... Beleza, bateu a meta, mas perdeu o cliente. Adiantou de quê? Né? Então a gente vai falar então das estratégias de venda. Primeira coisa, indicação. Seus clientes... Não falha, né? Não falha. Seus clientes sempre vão te indicar se você tiver um serviço de qualidade bom. E além disso, de graça, né? De graça. Você não tem custo nenhum. Gratuito. Gente, você não sabe tanto que é caro anunciar em Facebook, Instagram, nessas redes sociais. Google, tá valendo ouro, tá valendo ouro. Então, a melhor forma de indicação é a indicação dos seus clientes. É a indicação onde você não vai ter custo, a pessoa ela já vai vir super bem indicada. Então, ela já vai vir, já é uma venda vendida. Então, programa de indicação para clientes, para vender, né? Então, seus clientes, eles precisam de ter esse costume de indicar você. Então, criar um programa de indicação é necessário. Depois, estabelecer metas de vendas, estabelecer metas de público. Qual é o meu público-alvo? Eu sei qual que é o meu público-alvo? Beleza, então a gente vai atrás de onde ele está. Porque não adianta só saber qual que é o meu público-alvo e esperar ele chegar. Eu tenho que saber o público-alvo para mim ir atrás dele. Não posso deixar... O público-alvo ele não vai te acertar, é você que tem que acertar ele. Ir atrás, né? Ir atrás, com certeza. Então, por onde eu vou? Redes sociais, Instagram, indicação, boca a boca, WhatsApp, empresas aqui... Então, assim, existem várias ferramentas, né, hoje no mercado que dá para a gente fazer essa parte de gestão de vendas e de clientes. Então, pessoal, nunca desligue a parte de vendas da sua empresa. Não se feche. Então, todo mês tem que entrar cliente. Não existe isso de um mês ou outro não vir cliente. Você precisa todo mês se esforçar para que entre cliente. Então... Você saindo da parte da sua empresa e olhando de cima, você precisa entender que os clientes eles precisam chegar.
Então, você não pode ser a pessoa sobrecarregada da empresa. A gente trabalha meta, trabalha objetivo e tem que ser sólidos, metas sólidas e alcançáveis. É isso. A gente vai finalizando aqui mais um programa. Lucivânia pode dar suas considerações finais sobre o nosso primeiro episódio do Primecast, o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, com certeza. Você gostou, Gustavo? Demais. Foi muito bom a nossa conversa. É bom levar conhecimento para as pessoas, com certeza, experiência, né? Com certeza. A gente pode abordar Sim. o assunto contábil de forma diferente, agradável, né? Porque contabilidade, todo mundo costuma ter um nariz um pouco empinado, não gosta muito. Isso. Mas entende, pessoal, entendam todos, tá? Nós, empresários contábeis da área de contabilidade, somos os profissionais que queremos ver você se dar bem. Seja na vida como CPF, seja na vida como CNPJ. Sim. Então, nós buscamos estratégias para que você se dê bem. Nunca desistir do CNPJ e sempre dar força para o CPF continuar ali. Sim. Muito obrigado, Lucivânia, pela conversa de hoje. Estamos aí, foi muito bom, estou super satisfeita. E nos próximos encontros, né, teremos mais pessoas aqui para compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, né, vivências e principalmente levar isso para as pessoas, né, levar mais conhecimento para que todo mundo consiga se desenvolver bem. O intuito, né, do nosso podcast é justamente esse, de trazer pessoas, trazer casos reais, para que eles venham aqui conversar com a gente e falem, né, da vivência, da experiência, porque o que mais vale mesmo é a experiência e o conhecimento que a pessoa ela passa, ela vive, o empreendedor ele passa, ele vive. Então pode esperar aí, pessoal, novos episódios com mais convidados. A gente vai trabalhar justamente o mundo do empreendedorismo, vai trazer pessoas relevantes e a gente espera então a participação de vocês nos próximos podcasts e a gente fica por aqui. Muito obrigado, Lucivânia, pode dar um tchauzinho ali para a câmera. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.